fala de nominative, accusative e dative, sempre vem aquela dúvida de o que é isso e como eu uso e como eu identifico. Na verdade, nominative, accusative e dative é aquilo que a gente aprendeu lá na terceira série, quando a gente estava estudando, como sujeito, objeto direto e objeto indireto. Então, o nominative, ele é o sujeito, é aquele que faz a ação. Então, quando você estiver escrevendo sua frase, ou mesmo só fazendo análise sintática, você vai prestar atenção em qualquer tabela dessas que tem pronomes pessoais, os artigos, os pronomes possessivos. Você vai prestar atenção na coluna do nominative, tudo aquilo é o sujeito. Então, quando você vir der, die ou das, é sujeito. Quando você vê ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie e o sie formal, também é o sujeito. Por quê? Porque está na coluna do nominative. Então, é assim que você começa a sua frase, prestando atenção no sujeito. Nominative igual sujeito. E aí a gente vai para a coluna do accusative. Accusative, ele é o objeto direto. No português, o objeto direto é quando você pode perguntar o que ou quem e ter uma resposta. Então, quem come, come alguma coisa. Quem tem alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Quem procura, procura alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Tudo isso é accusative. Então, quando você vai falar assim, ich esse ein Brot, esse ein Brot é um neutrum, é um neutro. Portanto, você tem que olhar lá na coluna do accusative e olhar qual é o artigo, qual é a declinação do artigo ali no neutro. No neutro vai continuar das, ein e kein. Portanto, ich esse ein Brot. Por quê? Quem come, come alguma coisa. Então, o ein Brot, ele é um accusative, ele é um objeto direto. Então, é nisso que você tem que pensar. E aí, o objeto indireto, que é o dative é o objeto indireto, você vai pensar assim, no português é quando você pode perguntar de quem, de que, para que ou para quem. Basicamente, no português é quando a gente tem uma preposição e aí vai ser um objeto indireto. Isso assim de modo bem geral, ok? No alemão, você tem que pensar que a coluna ali do dative, a preposição, ela está subentendida para fim de tradução. Então, quando você vai traduzir, o mia, o dia, o ia, o im, é para mim, para você, para ele, para ela e assim por diante. Então, você vai traduzir com essa preposição para fins de tradução. Então, quando você dá algo a alguém, esse a alguém é um dativo. Quando você ajuda a alguém. Então, o verbo helfen, por exemplo, sempre vai ser com dative. Então, ich helfe dir. Eu te ajudo. Eu presto ajuda a você. Né? Em português é o acraseado. Então, a você. Tá? Claro que existem exceções onde no português é objeto indireto e no alemão vai ser direto. E eu vou falar qual é. O fragen, em português, ele é um objeto indireto, que é o verbo perguntar. Quem pergunta, pergunta a alguém. Em alemão, ele já não é. Ele é um accusative, ele é um objeto direto. Então, você sempre vai usar isso com a coluna ali da sua tabela no accusative. Então, você vai falar ich frage dich. Usem a tabela, as tabelas elas são feitas para te auxiliar até você saber isso de cor, até isso ficar uma coisa natural. Então, não se incomodem de olhar a tabela, de não saber isso. Olhem a tabela mesmo que seja 1000 vezes, até isso funcionar. Lembre, você demorou 18 anos para aprender isso no português e você está tentando aprender isso muito rápido no alemão. Não se preocupe, olhe a tabela e lembre do sujeito, objeto direto e objeto indireto no português que você vai conseguir fazer. Eu espero ter ajudado. Tschüss, bis bald!